Como é que foi tua volta? Vai fazer quanto tempo agora que você voltou? Acho que eu voltei em fevereiro. Vai fazer 3 meses. É recente, né? É muito recente, muito recente. Você fez um encontro, o último agora? Fiz, né? Fiz. Foi assim, a minha volta foi algo, eu acho que bem planejado por Deus, eu diria assim, porque de 2021 para 2022, né, no finalzinho ali, tinha muita gente, assim, minha mãe, a minha avó, um primo meu, acho que meu primo deve estar com 7 para 8 anos hoje, acho que minha irmã também, tendo sonhos comigo, né, sonhos de morte, e todos os sonhos, né, aquilo lá, né, eu tava me divertindo, e aí minha mãe falou assim, isso daí já tá espírito de morte. Você vai na igreja de manhã, eu vou pedir para algum pastor orar por você, que no caso foi você. Ah, tá. É interessante falar isso aí, eu falo assim da questão da questão dos sonhos, né? Sim. É algo também que Deus fala muito comigo através de sonhos, essas coisas. De repente a pessoa pega e fala assim, né? Tá nos assistindo aí, ou de repente até algum jovem que tá afastado. Pega e fala assim, mas o cigarro não é assim, não vai te matar para uma hora para outra, a bebida também não. Mas se você foi como eu fui também, eu acredito que foi de questão de turminha, Sim. Você entra num carro, você vai de uma cidade para outra, né? E dentro dessas idas e voltas, o motorista também acaba bebendo. E as pessoas esquecem que, tipo, o inimigo pode preparar uma cilada, né? Prepara. Tipo, nessa volta, ou de repente até na ida mesmo, em algumas situações, porque de repente hoje, de você entrar em lugares que você não é bem aceito, ou acontecer alguma situação, né? Então eu sempre alerto, as pessoas falam, não, eu só bebo de vez em quando. Eu só fumo um pouquinho. Fala, tá, mas e o camarada que tá do teu lado, tá dirigindo o carro? Ou de repente, se você extrapola e bebe um pouquinho a mais, você é um motorista, né? Se o inimigo prepara alguma coisa, né? Então, quando Deus ele tá alertando, é um sinal que Deus tá dando. Não que vai acontecer, mas ele tá te alertando de tipo, eu tô te chamando a atenção, porque vai chegar nesse ponto se você não se posicionar, né? Sim, e aí eu lembro, né, que você mesmo orou por mim no dia, e foi aquilo, né? Deus já estava me mostrando, e eu já estava há um tempo, assim, não diria na época ainda com fome de voltar para a presença de Deus, mas já tinha algumas coisas no mundo que eu já não achava mais correto para a minha pessoa. Que eu olhava muitas coisas que eu fazia e falava assim, pera, isso não condiz com o que eu sou, da onde eu vim. Não condiz com o que eu acredito. Então eu já estava com alguns questionamentos, né? E eu lembro que ainda em 2022, né, eu ainda fiquei afastado, ainda não tinha muitas forças para voltar. Isso depois do culto? Depois do culto, isso. Então, eu lembro desse culto. Acho que a tua irmã que trouxe você para mim orar por você, não foi? Minha irmã e minha mãe. E aí, eu lembro que ainda fiquei o ano de 2022 inteiro afastado. Mesmo sabendo, só que eu lembro que ainda eu pensei assim comigo, né? Eu falei, nossa, Deus tá me mostrando isso, eu vou dar uma segurada agora, né? Vou segurar um pouco nas festas, nos negócios. E realmente, eu segurei, fiquei mais tranquilo ali. Era um ano para mim também que eu tava cheio de coisa, né? Formando na faculdade, eu tinha estágio, tinha hora para entregar, tava morando sozinho. Então, foi um momento assim que eu acho que eu parei, eu falei assim, eu preciso ter responsabilidade. Deus também já estava me mostrando algumas coisas. E eu também já estava em discordância com várias coisas que eu fazia, né, na minha vida. Então, acho que foi um ano assim... literalmente que Deus ele estava preparando já assim o caminho para mim voltar. Ele estava preparando a minha vida, ele estava me preparando para o momento certo. Então, quando virou a chave de 2022 para 2023, bem no começo do ano mesmo, agora de 2023, janeiro ali, eu comecei a sentir muita fome de Deus. Comecei a sentir muita vontade. E eu tinha acabado de me formar, né? Então eu tava assim num período meio... Porque quando você forma, parece que você tá em férias. E é muito complicado quando você formando, né? Quando você forma o seu primeiro ano depois de formado. Porque você não sabe o que você vai fazer. Porque literalmente você acha que você vai sair da faculdade sabendo muito, só que você sai assim, você não sabe nada. Então você fica meio perdido. E eu tava num momento meio perdido... com a ansiedade muito atacada, porque eu queria resultados logo, né?
E eu lembro que às vezes eu tinha desânimo de fazer tudo. Desânimo. Aí eu ficava só no meu quarto, deitado no celular. E aí eu lembro que, assim, no celular, às vezes estava assistindo TikTok, né? Ia lá, passando vídeo, aí parecia coisa de Deus pra mim. Parecia louvor, parecia a gente orando, versículo de Bíblia. Eu passava sempre e falava assim, não quero ver isso não. Passava, ia passando. E foi todo dia isso. Foi o meu janeiro inteiro, todo dia isso. Aí até que chegou um dia, eu vi uma palavra sobre jejum e... Não sei, acho que Deus falou muito comigo esse dia, não sei, me deu muita vontade. Eu falei Mas assim, você assistiu pelo... pelo TikTok. Era uma moça falando sobre jejum, como que ela jejuava, como que ela fazia devocional dela. E eu falei assim, nossa, isso daí é legal. Não sei, me deu muita vontade de fazer o mesmo. Eu falei assim, nossa. Falei assim, tá bom, Deus. Nesse dia mesmo, eu falei assim, tá bom, Deus. Tá todo dia vindo vídeo pra mim no TikTok de palavra sua, de louvor. Eu vou me render. Me rendi. Peguei, aí eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a orar isso sem vir na igreja? Sem vir na igreja. Olha que legal. Foi sozinho. Eu simplesmente comecei ali. Falei, lembro que cheguei na minha mãe e na minha irmã. Falei assim, ó... Vocês têm um livro da Bíblia que vocês me indicam pra mim começar a ler? Ela falou assim, começa pelo Novo Testamento. Né? Acho que todo mundo indica, né? Eu comecei ali sozinho, ia ler na Bíblia e tal, e aí foi me dando vontade de ler a Bíblia inteira. Estou no propósito até hoje, até o final do ano eu vou conseguir ler a Bíblia inteira, em nome de Jesus. E eu fui começando, fui orando, lendo a Bíblia todo dia sozinho. Eu comecei a jejuar sozinho também. Eu lembro que o primeiro jejum que eu fiz foi um jejum pequeno, de 5 horas no dia. Eu falei assim, vou começar de um jeito, né? E aí teve o retiro, né, de carnaval, eu vim. Deus falou muito comigo no retiro. Então a tua volta ali foi no retiro. Foi no retiro, foi bem no retiro. E é interessante, né? Porque o Espírito Santo já começou a fazer a obra contigo... Antes ali, né? Bem antes. E eu lembro que no retiro, na segunda-feira, foi o dia assim que eu falei... Não dá mais pra mim viver a vida que eu tava vivendo. Eu me rendi totalmente. Eu lembro que na semana mesmo do retiro, eu lembro que a Gabi chegou em casa... Acho que era na terça ou na quarta-feira. Eu falei assim, marquei pra você ir na cela do Matheus. Ele é assim? Falei, do nada? Eu falei, marquei lá com ele, você vai lá na quinta-feira. Eu lembro que eu até falei pra ela, falei assim, porque na segunda-feira o Matheus tinha ministrado e Deus tinha tocado muito comigo. Eu falei assim, como é a célula dele, né? E como acho que eu já fui tocado, eu falei assim, então eu vou. Eu falei assim, mas se fosse qualquer outra célula, acho que eu não ia. E aí, cheguei na quinta, fui na célula, foi uma coisa assim que eu nunca tinha vivenciado, então pra mim foi muito bom. Eu fui ainda meio assim com o pé atrás, eu falei assim, nossa, mas eu não conheço ninguém na célula, não conheço o Matheus. Assim, o Matheus eu conhecia por conta da Gabs, porque ela e minha irmã são muito amigas, né? E aí eu falei assim, nossa, eu vou chegar lá na célula com que cara, né? Eu vou chegar, e aí, pessoal, beleza? Mas não, eu cheguei lá, todo mundo me recebeu muito bem da célula, o Matheus principalmente. E aí a gente até brinca, a gente ali da nossa célula, que é uma coisa de doido, porque todo mundo ali criou uma aliança, um vínculo muito forte, a gente ali da célula. Parece que todo mundo já se conhecia há muito tempo. A gente tem muita intimidade. Eu principalmente com o Matheus, que é meu líder, meu pastor. Então, tudo que está acontecendo ali no meu dia a dia, às vezes algo me incomoda, eu já chego nele e falo, está acontecendo isso. Então, alguma coisa que eu quero fazer, eu falo, você acha interessante isso? Igual eu fui fazer entrevista para a clínica, eu falei assim, nossa, Matheus, eu vou fazer lá a entrevista e tal, eu queria tua ajuda. Então, a gente está sempre se ajudando em jejum, em oração, em tudo. Então, foi algo assim que foi muito importante para mim na minha volta, acredito eu. O Matheus também foi muito importante, principalmente para mim tomar a decisão de fazer o encontro. Que eu lembro que ele chegou e me perguntou, João, tava orando aqui, né, tal, tá separando aqui as coisas do encontro, você quer fazer? Eu falei, Matheus, eu não sei, tô meio assim, né, não tenho dinheiro para fazer e tal. Eu falei, não tô perguntando de dinheiro, quero saber se você quer fazer, Eu falei, então vamos. Fez lá minha inscrição e tal. Chegou no dia, no encontro, né, que não pode falar muito, mas é tremendo, gente. Quem tiver oportunidade, faça, pelo amor de Deus. Eu acho que Deus nunca falou tanto comigo igual no encontro. Eu ia te perguntar isso aí. Aquele primeiro contato que você teve, né, que é aquele contato de Deus te tocar para te chamar para a presença dele. Você acredita que veio antes do encontro?
Antes. É? Eu acho que sim. Porque Deus já estava colocando em mim, né, uma fome da presença dele, um anseio de voltar para a presença dele. Porque, querendo ou não, a gente que está ali no mundo, e eu digo principalmente a gente que se desviou, né, da presença do Senhor, a gente anseia para voltar. Muitas vezes eu estava no mundo, eu falava assim, não, mais para frente eu me arrependo, eu volto. Mais para frente eu me arrependo, eu volto. Só que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, eu lembro que eu comecei a pensar, né? Nossa, mas... E principalmente começou a vir muita coisa, né? De avivamento. Para mim, né? Nas redes sociais, eu comecei a pensar, falei assim, nossa, mas se eu não tiver o amanhã, eu vou ficar, e aí, como é que vai ser? Então, começou a me dar um medo, começou a me dar um anseio de voltar para a presença, começou a me dar um anseio de sentir o toque de Deus de novo na minha vida, que eu não sentia há muito tempo. Então, eu acho que foi assim, antes do encontro, só que no encontro foi... Eu acho que a minha decisão final, eu diria assim, que foi onde eu falei assim, não, Deus, eu preciso de você, o Senhor é meu Salvador, eu não vivo sem você, eu não sou nada sem você. Foi no encontro. O encontro foi, assim, foi uma mudança de águas na minha vida, totalmente. Hoje, se você puder, desses 3 meses pra cá, você consegue narrar experiências que você teve assim que... É muito difícil, porque eu gosto de falar, eu falo pra todo mundo que me pergunta que esse tempo que eu voltei pra Deus é a melhor parte da minha vida. Eu fiquei aí... Eu perdi uma parte da minha vida inteira longe do caminho de Deus. E agora que eu tô, são 3 meses, só que parece que é uma vida. Eu nunca estive tão bem, nunca me senti tão bem. Nunca estive tão feliz, tão cheio de Deus. Sim, em 3 meses, Deus fez muita coisa na minha vida, muita coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer. Igual não, vou usar um exemplo. No encontro, Deus falou muito comigo, porque eu me sentia muito indigno, né, de voltar para a presença do Senhor. Eu me sentia sujo, imundo, né, contaminado pelas coisas do mundo. E eu lembro que ali no último dia do encontro, eu estava sofrendo tanto ataque na minha cabeça do inimigo e eu estava, sim, eu já não sabia para onde correr. Mas eu acho que Deus ele faz as coisas tão certas, né, que chegou um ponto que eu comecei literalmente a sentir, né? E ele, assim, ó, calma. Fui sentindo muita calma e fui tomado pelo Espírito de Deus. Nunca senti uma coisa tão forte assim. Então, é muita coisa em 3 meses. Em 3 meses, estou fazendo aula de violão agora. Mais para frente, tá no ministério. Tô na mídia. Então, assim, eu lembro que quando eu era do mundo, às vezes eu via o pessoal, assim, do ministério, né? Tendo responsabilidade, às vezes tendo que, assim, ter uma liderança. Eu falava assim, isso daí não é para mim, não. Não tenho vontade nenhuma, eu falava. E eu vejo hoje a mudança de chave que Deus dá na nossa vida. Hoje eu quero, assim, eu chego na igreja, eu quero já estar na mídia. Eu oro, peço para Deus, sei lá, dá um toque na minha mente para me aprender a tocar violão logo. Eu quero estar lá no louvor logo. Então, é coisa de doido. Eu ia te perguntar doido. A questão das amizades. Você tinha muito amigo lá fora? Não? Tinha. Tinha bastante. E como é que foi esse... Porque uma das coisas que eu sempre deixo um conselho para as pessoas que passam pelo encontro, né? Elas ficam tão sedentas, né? Na questão de, tipo... Aquela coisa, Deus fez na minha vida, vai fazer na vida deles. E a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Tua mãe orou muito por você, né? Tua irmã insistiu, pessoas que oraram por você. E a gente, às vezes, quer continuar no mesmo ambiente. E nem sempre é assim, né? Porque a gente não tá pronto. A gente tá começando a gatinhar ali na experiência com Deus, né? A gente vai sofrer represária do inimigo. O inimigo vai voltar com as tentações, né? Vai tentar te arrastar para lá. Com você, foi radical? Você cortou de uma hora a outra, tipo, Deus, eu preciso me preparar primeiro para depois pregar para eles? Ou tipo, não, você continuou lá ainda? Foi assim. Quando eu tava voltando, eu fiz aquela oração que muita gente tem medo, né? Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. Se não for para estar na minha vida, tira agora. Já tira tudo. Eu falei bem convicto com Deus. Eu falei assim, Deus, tira tudo. O que não convém do Senhor, o que não vai me fazer bem, o que vai me fazer, o que vai me afastar de ti,
pode tirar da minha vida, mesmo que me machuque. Foi bem radical. Então, assim, quando eu vim, foi uma mudança muito radical, porque eu lembro que eu tava ali com todos os meus amigos do mundo e, de repente, literalmente, sabe? Não que simplesmente eu cheguei e falei assim, tchau, galera, tô me afastando. Não, só que o meu caminho mudou. E o meu caminho mudando, querendo ou não, as amizades mudam, tudo muda. Então, muita gente, né, que eu tinha amizade tempo atrás, que era do mundo, assim, hoje tá afastado, né? Tipo, da minha convivência. Pessoas que eu conversava todo dia, eu não converso mais. Então, assim, claro, tenho amigos que são muito importantes para mim, que eu oro, que eu jejuo, que eu quero ver aqui na igreja. E eu acho muito importante isso, porque se Deus fez na minha vida, né? E Ele mudou a minha vida para o melhor, Ele pode fazer também no meu amigo que está lá fora, que eu gosto. Porque eu quero que também eles vivenciem, né, essa experiência que eu vivenciei e que eu estou vivendo até hoje. Porque é algo esplêndido, maravilhoso. Então, assim, eu diria que foi radical, mas não foi. Assim, muita gente, às vezes, sabe... eu converso, mando, e aí, tudo bem e tal. Mas não tem mais aquela convivência de antes. Porque eu pedi para Deus, falei assim, Deus, se for me fazer cair em tentação, se for me fazer me afastar de você, pode tirar da minha vida. Tira. E aquela coisa também, né? Tipo, o sábado, que era o dia de sair com os amigos, a gente vira rede de jovens, né? O domingo também, né? Não tem como. E eu, né, principalmente, mesmo estando pouco tempo de volta na igreja, eu gosto de falar, né? Gosto de falar, não, né? Tá aí para todo mundo ver. Eu tô todo dia aqui na igreja. Todo dia de manhã. Quarta-feira tem as quartas proféticas. Aí na quinta tem célula. De sexta-feira eu tenho discipulado agora. Não, a gente fez o seminário em Batatá e você tava lá com a gente, né? Todo dia. Se envolveu Sexta, no meio. sábado e domingo. Hoje você tem um outro vínculo de amizade com o pessoal que trabalha aqui e tá sempre junto com a gente em tudo. Porque aí tá aí todo dia. E aí, sábado tem rede, domingo tem igreja. Aí de manhã, às vezes, tá escalado na mídia. Aí vem de manhã pra estar na mídia, aí vem à noite pra estar no culto. Então, é outra vivência, outra rotina, né, hoje. Às vezes eu tento, sabe, arranjar um tempo para algum amigo, né, assim, que é muito importante para mim, só que fica difícil, realmente. E às vezes não é nem por mal, é só porque a rotina muda. E não é que você, às vezes, quer estar longe dessa pessoa. Só que muda, né? Acho que muda os objetivos também, muda o foco, tudo. Hoje você tá focado também na questão do teu trabalho, né? Sim, muito. Ministerialmente também, a gente vai entrar nesse papo daqui a pouco para falar sobre a questão de ministério. Mas você sempre tá aqui, tá lendo Bíblia com a gente ali, orando, fazendo o teu devocional. O foco acaba mudando, né? Muda muito. Ficou aquela coisa também a respeito de ministério, tá na igreja, fazer a obra de Deus, né? Totalmente. E eu acho isso muito bacana, porque eu nunca me imaginei tá vivendo essa vida. E eu vejo hoje, igual quando eu estava procurando serviço, né? Principalmente na minha área, que eu estava pensando, não sei se eu vou ter um consultório meu, se eu procuro uma clínica para tentar trabalhar. Uma coisa que eu pedi muito para Deus foi, Deus, eu não quero perder o tempo de comunhão que eu tenho com o Senhor de manhã. Porque é o tempo, assim, que eu mais estou na presença de Deus, eu diria assim, né? Porque aí depois o resto do dia você tem suas responsabilidades. Então, ali a parte da manhã que eu tô aqui na igreja, que eu tô lendo a Bíblia, orando, é o maior tempo que eu tenho com Deus. Então, foi o que eu pedi muito para Deus. Eu falei assim, Deus, eu não quero perder esse tempo de comunhão com o Senhor. Eu não quero perder esse tempo tranquilo, de ler a Bíblia tranquilo, de orar tranquilo. Porque, às vezes, a gente fica meio habitolado, né? Tem muita coisa na cabeça e tal. E aí, entra naquilo, né? Nossa, eu não tenho tempo. E é algo que eu venho pedindo para Deus, que eu não quero cair nisso, de não ter tempo para Ele. Então, foi algo que eu pedi muito para Deus. E aí foi onde eu tive a oportunidade, né, de atender em consultório, né, atender particular. Agora eu tô também fazendo treino numa clínica, que é o horário, assim, mais da parte da noite. Então, assim, Deus, ele veio me entregando tudo que eu pedi para Ele. Veio tudo no tempo dele.
eu tinha muita ansiedade também, né? Falar assim, nossa, Deus, quando é que você vai me entregar as coisas? Poxa, eu preciso, né? Tô desesperado, eu preciso de um emprego. E Deus veio falando muito comigo, sabe? Para mim esperar nele, para me confiar nele. E quando eu entreguei tudo nas mãos dele, eu falei assim, então, Senhor, seja feita a tua vontade no seu tempo. Foi vindo, literalmente, as coisas só foram vindo.